Lançado no Brasil em 1983, o Ford Escort foi o primeiro carro mundial da Ford lançado por aqui. Ficou no mercado por 20 anos e durante essas 2 décadas muitas versões legais chegaram ao mercado e é sobre algumas delas que vamos falar hoje. Olá amigos do canal PL, estamos começando mais um vídeo. Hoje vamos falar de Escort. Se você está chegando agora, acompanhe a nossa sessão nostalgia com conteúdos muito legais. Já se inscreve e dê o joinha no vídeo, senão eu sei que se você deixar para o final, você vai acabar esquecendo. O Escort foi lançado na Europa em 1969. Lá na primeira geração, ele parecia um pouco com os primeiros Chevettes lançados por aqui. Inclusive, ele tinha tração traseira e era oferecido com motor 1.1 e 1.3. Em 1975 chegava a segunda geração, que durou até o ano de 1979, ano em que era lançada a geração conhecida como MK3, que foi lançada por aqui em 1983. No começo dos anos 80, a Ford tentava renovar os ares da sua linha aqui no Brasil. O Ford Maverick tinha sido tirado de linha em 79, o Ford Landau também chegava ao fim em 83 e a aposta da Ford era com novos produtos, sobretudo o Ford Del Rey, que era um Corcel 3 volumes ali com muitos aparatos eletrônicos que não havia até então, inclusive até no próprio Landau. E o Ford Escort chegava como um carro mundial com uma proposta totalmente nova, com motor transversal, o primeiro Ford nacional com motor transversal de concepção bem moderna. Era um produto alinhado com o que havia na Europa. Apresentamos o carro mais vendido hoje em todo o mundo, Ford Escort, a máquina total. Na performance, com seu novo motor CHT transversal. Na garantia, 3 anos contra a corrosão. Na segurança, conforto e economia que fazem o sucesso do Escort em todo o mundo. Claro que quando foi lançado por aqui, algumas modificações foram feitas para adaptá-lo ao solo brasileiro, assim como é com todo carro que é vendido lá fora e passa a ser oferecido aqui. E muitas versões legais, hein? A primeira delas, o Escort XR3, lançado em 1985, que tinha nada mais nada menos que Ayrton Senna como garoto propaganda no comercial de lançamento. Quando toco nele, sinto conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3, emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. O seu motor CHT Fórmula tinha algumas recalibrações em relação ao motor das outras versões para render um pouco mais. Não era suficiente para encarar o AP 1.8 do seu concorrente esportivo Gol GT. Esse sim tinha um desempenho bem legal naquela época, mas o Escort compensava pelo seu estilo e o seu conforto a bordo. Era literalmente um carro de boy na década de 80 e não demorou muito. Com o sucesso da versão, era lançado o Escort XR3 conversível, que era fabricado em parceria com a Karmann Ghia. Era feita uma adaptação em cima do Escort normal, alguns reforços, né? E era lançado o Escort XR3 conversível, que era caríssimo, né? Dava para comprar uns 3, 4 Escorts L, que era o modelo mais simples, com o valor que se pagava por um Escort XR3 conversível. Também teve o Escort base, que era uma versão também bem simples, mas o foco do vídeo aqui hoje é falar de versões as mais legais, não em específico as esportivas, mas as mais legais realmente. Além do XR3 normal e conversível, era lançado também em 85 a versão Laser, que basicamente era um Escort XR3 com pequenos detalhes que os diferenciavam dos demais modelos da linha. No interior, os filetes vermelhos do banco passavam a vir na cor azul. Ele era oferecido exclusivamente na cor branca e as rodas eram de aço pintadas de preto com uma calota de plástico. Eram aquelas famosas calotas brancas que pareciam um disco de telefone, eram calotas caríssimas e raras de se encontrar
até mesmo naquela época em concessionárias, imagina hoje em dia, né? Tanto é que acabava tendo um valor maior do que uma roda de liga leve, por isso que muitos lasers acabaram tendo as rodas trocadas pela roda Trevo mesmo, que era a roda clássica do XR3 naquela época. Na carroceria tinha um par de filetes na lateral, um vermelho e um azul, com o escrito laser no final da linha. Além do emblema na traseira Escort XR3, era um XR3 também, né? Só que ao invés de preto, ele era na cor azul também. O carro era branco. Era um carro, é raro essa versão, hoje é bem legal essa versão laser. Em 1987 era lançado a geração, como ficou conhecida, MK4. Era o Escort MK3 com o novo interior, né? O interior novo, as forrações de porta, a dianteira, a traseira totalmente renovada, basicamente só o monobloco ali continuou o mesmo. O XR3 continuava sendo oferecido, era o carro sensação da época, além dos L, GL e Guia. Esse último com a proposta mais conservadora, né, de maior luxo. Não vendeu muito porque o consumidor dessa versão acabava optando por um Del Rey na época. No ano de 1989 surgiu uma opção interessante. Era o Escort L Série Especial, que vinha com acabamento em tecido xadrez e detalhes como vidros verdes, desembaçador traseiro, volante do XR3, teto solar, frisos vermelhos nos para-choques e os borrachões laterais, calotas rádio toca-fita, relógio digital e o painel também, o instrumental, era o mesmo do XR3. Muito legal essa versão. Aliás, 1989 foi o primeiro ano que o Escort passou a contar com o motor AP 1.8, com a fusão da Autolatina. A partir de 89, os Escorts XR3 Guia passavam a vir com o motor 1.8 AP. As versões mais baratas continuavam com o CHT, que foi enviado lá para a versão mais barata do Gol, da Paraty também, que saiu com o CHT naquela época. Em 1991 também surgiu uma versão legal que era o Escort LX. Basicamente ele era um meio termo entre o GL e o Guia. O Guia não vendia muito nessa época, porque se o consumidor que queria um Guia, se o consumidor que compraria um Guia lá nos anos 80 optava por um Del Rey, ficou ainda mais acirrada essa situação nos anos 90, porque quem queria comprar um Escort Guia acabava optando por um Verona, que era basicamente um Escort Guia, só que sedã. Então o Guia não fazia muito sentido naquela época, por essa razão até eu acho que vendeu muito pouco. Hoje em dia é raro, né? Essa versão LX usava o CHT 1.6, que nessa época ele foi renomeado como AE 1.6, AE de alta economia. Isso foi feito por causa da Autolatina, que esse motor também era usado lá. Então, como para não ficar CHT, virou AE. Tinha o AP, que era alta potência, e o AE, alta economia. Era econômico mesmo, né? Essa sigla passou a ser adotada nas linhas Gol também, né? A partir de 89. Aliás, 91 foi um ano bom para o Escort, porque além dessa versão LX, GL, Guia, teve também o Escort 1.8 Guarujá com 4 portas. Equipado com motor AP e interior do modelo Guia, essa versão vinha da Argentina e não vendeu muito naquela época, não fez muito sucesso. O próprio Verona, que era o Escort Sedan, não oferecia a versão com 4 portas. E o Escort 1.8 Guarujá era lançado na versão 4 portas, que ficou um bom tempo sem ser oferecida por aqui. Ela foi oferecida lá no início, depois não teve mais, né, a partir do MK4. Curioso que o cantor Roberto Carlos tem um desse preto, que inclusive já tem até vídeos dele fazendo shows, saindo, né, de shows com esse carro. Ainda na linha 91, além do Guia, GL e o Guarujá que eu acabei de falar, teve também o XR3 Fórmula, que foi o primeiro carro nacional a oferecer amortecedores eletrônicos. Era um sistema desenvolvido pela Cofap, que deixava o carro mais duro ou macio, dependendo da situação do modo ali de condução. Um detalhe também é que os únicos modelos do Escort e do Verona e Apollo também que foram oferecidos com direção hidráulica foram os carros fabricados em 1992. A direção hidráulica na geração MK4 do Escort somente foi oferecida no ano de 92, então não tem nenhum Escort fora esse com direção hidráulica original de fábrica, né? Você pode adaptar. O Verona, inclusive, foi o último ano da geração quadrada, vamos dizer assim, da primeira geração, foi o 92 que saiu com direção opcional, inclusive. Em 1993, o Escort chegava a uma nova geração aqui no Brasil, com uma nova carroceria, com um desenho totalmente novo e maior. Ficou conhecida por aqui como Sapão. O brasileiro tem essa mania de apelidar as gerações dos carros de tudo quanto é nome, né? O interior também era totalmente novo. A geração anterior continuava em linha como modelo de entrada na versão Hobby, com motor 1.6, depois passou para o AE 1.0. O modelo XR3 ganhava motor 2.0 com injeção eletrônica, banco Zecaro, show de bola essa versão, que continuava também com a versão
conversível. A versão conversível foi oferecida até 1995. A geração da Auto Latina do Escort durou até 1996, ano em que a fusão entre Ford e Volks chegava ao fim. A Auto Latina foi dissolvida em 1996 e com isso a Ford não poderia mais usar os motores AP na linha Escort, então ela precisava optar por novas alternativas. Os APs saíram de linha e o Escort passou a ser fabricado diretamente da Argentina com motor 1.8 Zetec. Era o início de uma nova fase que incluía também a versão SW, que era oferecida pela primeira vez no Brasil desde o lançamento do Escort, mas essa versão SW do Escort já existia há muito tempo. Ela não foi oferecida por aqui, eu acho que no primeiro momento para não concorrer, para não tirar vendas da Belina na época, né? E depois, nos anos 90, eu acho que ela foi vetada mesmo por causa da própria Auto Latina. Não era interessante para a Volkswagen, que detinha 51% da Auto Latina, a Volkswagen detinha 51% das ações e a Ford 49%. Então a Volkswagen dava a última palavra. Então acho que não era interessante mesmo para a Volkswagen ter uma concorrente de peso ali para Paraty. Por isso então a Ford só lançou a SW com o fim da Auto Latina. O Verona também saía de linha e entrava no lugar o Escort Sedan. Era uma atualização do modelo, que só mudava de nome, passava a ser Escort Sedan. Teve também a versão do Escort RS. Essa versão tinha um apelo esportivo, tentou substituir o XR3, também poucas unidades foram produzidas. Hoje é um exemplar que se torna muito raro e interessante. Essa versão RS também se torna hoje muito interessante. A partir do ano 2000, o motor 1.6 Zetec passou a ser predominante na linha Escort, que ficou sem muitas novidades até o ano de 2003, quando saiu de linha, sendo substituída pela linha do Ford Focus. A Ford, sempre foi criticada pela falta de ousadia. O final do Escort foi derradeiro, assim como foi de outros carros. Santana, por exemplo, também teve um final ali derradeiro. Muitos acabam assim, Mas ao longo de 20 anos de mercado no Brasil, muita coisa legal foi feita e lançada para o consumidor. O Escort realmente é um carro que tem uma grande variedade de modelos e versões que você pode escolher, e ainda hoje é um carro acessível no mercado, até mesmo os XR3. Claro que é um carro com valores em ascensão, assim como todos, mas é um carro que você compra com um valor relativamente baixo em relação a Gol GTI e outros aí. Nesse vídeo falei um pouco sobre alguns modelos que são legais e que valem a pena ser relembrados. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje aqui na Sessão Nostalgia. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!